Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Vozes da Terra. Desta vez estamos no Museu Municipal de Alvaiázere, em que vamos fazer uma pequena visita, uma visita guiada pela exposição que está aqui patente, chama-se Divina Terra, e é uma exposição que esteve inicialmente no Museu Nacional de História Natural de Ciência em Lisboa e é da autoria de João Marques. Estou aqui com o João e antes de fazer a introdução ao João, melhor do que fazer a introdução ao João é ele se apresentar. Quem é o João? O que é que o levou a fazer a preparar esta exposição? Ok, então, olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é uma honra e fico muito contente. Quem é o João? O João. Bem, eu sou aqui de Alvaiázere, nasci cá, tenho 22, vou fazer 23 anos e neste momento estou a acabar o mestrado em pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. E pronto, e assim muito resumidamente, acho que em termos de apresentação é isso. Tenho começado a fazer algumas exposições coletivas mais na zona de Lisboa, por aí. Esta é a minha exposição, é a minha primeira exposição individual e este projeto, não sei se podemos começar já por aí. Podemos começar por aí. Estamos aqui no primeiro andar do Museu Municipal, é aqui que está patente a exposição, já desde o início do mês de junho, creio eu. Sim, meados. Meados de junho. A exposição, nós entramos e deparamos-nos com um cenário assim, vou descrever aquilo que vejo, um cenário assim um pouco escuro, mas que tenta representar exatamente o que é, João. Ora, então, essa questão de entrarmos numa espécie de cenário é extremamente propositada. Isto que nós vemos assim que entramos na exposição é uma instalação de pintura, um bocado fora do comum, porque está realmente, é uma sala escura, encontramos uma sala escura com pouca iluminação, uma iluminação rasante, e aquilo que vemos é uma espécie de corredor. E a ideia da exposição a ideia inicial é que esta fosse ou seja, que o espectador fizesse uma espécie de trajeto, que fosse uma viagem. Okay. Então, nessa viagem seria suposto passar por várias fases. E o título da Divina Terra vai buscar uma espécie de brincadeira e de referência à Divina Comédia do Dante. Uhum. Não porque tenha a ver ou seja, tem a ver com a ideia de busca, não da Beatriz, no caso de Dante e do amor, mas vai buscar essa ideia da travessia e da passagem por vários estados. Então, esta instalação que vemos aqui seria, de certa forma, no modo como eu concebi, é suposto ser uma espécie de inferno. Então, por isso a escuridão, e para os espectadores para os ouvintes, neste caso será mais difícil, mas vamos tentar fazê-los visualizar. São paredes muito altas, com 2,60 m, e o espectador, o visitante, fica assim meio que embrenhado num corredor escuro em que as pinturas, as paredes desse corredor são terra ardida, terra queimada, que eu recolhi no ano 2022 aqui no concelho de Alvaiázere, muito próximo dos terrenos dos meus avós, porque as chamas tinham passado por lá. E então andei a recolher essa terra toda, e para além da terra todos os objetos queimados que nela se encontravam, pedras, as folhas, as cascas dos sobreiros e dos carvalhos, tudo. Foi de certa forma trazer para as telas que tens aqui o cenário, o horrível cenário que se viveu naqueles momentos. Exatamente. Eu, antes de projetar esta exposição, tinha começado a fazer algumas experiências com esses materiais? Com esses materiais, sim, coisa que eu nunca tinha feito. Normalmente faço mais desenho e outro tipo de pintura mais tradicional. Mas, e por acaso é uma história curiosa, porque quando andei a recolher essa matéria, era na verdade para fazer delas materiais de desenhos. Eu queria fazer pastéis com isso, ou seja, queria usar o pigmento e depois fazer uma espécie de barra de pastel, só que aquilo correu terrivelmente mal, porque eu fiz mal a mistura
e em vez de ficar um pastel, uma espécie de lápis de cera, ficou uma pasta que tinha esta textura e ficou dura, porque eu usei cola, na altura tinha usado goma arábica, acho eu. E pronto, ficou assim, mas eu achei isso interessante e comecei a fazer várias experiências. Dessas experiências passei a fazer umas espécies de pinturas com essa matéria, fui aperfeiçoando a técnica e pronto, essa foi no fundo... Era isso mesmo, é preciso uma técnica bastante especial para trabalhar assim a terra em tela. Sim, neste caso o suporte não é tela, porque a tela não iria aguentar o peso da terra, okay. Porque isto tem muito peso, então... Porque é mesmo terra, não é? No fundo, essa técnica, sim, foi aperfeiçoada, foi um bocado... Foi muito inventiva da minha parte, porque não havia nada... Não tinha visto nenhuma referência de como fazê-lo. Então, basicamente, esta espécie de tinta, de medium, é muito simples. Tem a matéria, a terra e tudo o que vem com ela, um bocadinho de cola branca e água. Então eu faço uma mistura, é como se estivesse a fazer uma espécie de massa, de pasta. E como estava a dizer, não é tela, são placas de madeira. Ok, são para dar a resistência. Sim, para aguentar, porque isto, como é suposto estar assim em pé na vertical, teria que ser qualquer coisa robusta. Eu consigo visualizar aqui, parece-me, se calhar, não sei, pedacinhos de madeira também, não é? Exatamente, sim, dessas árvores que arderam, os pedaços que foram caindo. E aquilo que eu achei interessante quando comecei a fazer essas experiências foi que, ou seja, o aspecto para os ouvintes perceberem, estas paredes e estas pinturas, elas são precisamente aquilo que são terra na pintura, e não existe qualquer tipo de figuração, ou seja, as pessoas veem-se confrontadas no fundo com um chão que se levantou. E a ideia era precisamente essa, e portanto, por isso é que a luz também é assim rasante e a sala é escura, porque é escura por várias razões, mas uma delas é que permite realmente que a luz, estando colocada desta forma, enalteça o relevo no fundo do território que está aqui ardido. E portanto, é essa terra, é essa matéria o motivo da pintura, é essa. Ou seja, não há aqui figuração, precisamente por isso, para que as pessoas percebam ou se vejam confrontadas com esse chão, unicamente. Com esse chão que tem também um cariz bastante sentimental? Sim, completamente. Foi desolador para mim essa experiência. Enfim, nesse ano, embora já tenham havido muitos outros incêndios antes, foi aquele que eu experienciei de mais perto. Foi aquele que tocou mais? Completamente, foi uma semana apocalíptica, porque lembro perfeitamente, eu estava em Lisboa na altura, porque eu tenho-me dividido entre Lisboa e cá, ou seja, estudo lá, mas depois eu não consigo passar mais do que 2 semanas lá sem ter que vir cá, porque senão começa Faz falta a terra. Sim, faz. Não, a mim faz muita falta. Então este é o meu espaço seguro, o sítio que eu amo, que eu adoro, para mais o sítio onde eu vivo, que para quem... é em Almoster, na zona da Serra. Então é uma espécie de oásis para mim, verde, com carvalhos, com azinheiras, com a floresta mediterrânea no seu esplendor. No seu melhor. Sim. E na altura, quando comecei a ver as notícias de Orem, foi do incêndio que vinha de Orem e depois veio para cá, foi uma coisa muito rápida, eu meti-me logo no comboio para vir para cá. E o incêndio aqui foi uma semana de horror, porque o incêndio foi passando primeiro pela casa dos meus pais, pela casa onde eu vivo, depois foi para a casa dos meus avós, depois passou pela casa dos meus outros avós, ou seja, passou por todos os sítios, por todos os locais que me eram queridos. Onde tu cresceste, onde eu cresci, onde tenho as minhas memórias, sim, tudo, ou seja... E para além dessa experiência da passagem, no durante, aquilo que ficou depois foi completamente desolador. Monstruoso. O cheiro, sim, isso teve um grande impacto em mim. Na altura eu fiquei muito tempo sem pintar, sem desenhar, sem fazer nada, não.
Não... Mas depois foi aí que foste buscar inspiração para o que está aqui. Exatamente, sim. Muito bem, eu sugeria avançarmos um pouco mais, Sim. se assim o permites, para tentarmos ver um pouco mais daquilo que temos. Exatamente. E à medida que avançamos, eu sugeria também que fosses destacando aquilo que mais importante é para ti nesta exposição. Pronto, a ideia, como eu estava a falar, dessa ideia de passagem, que as pessoas se vissem realmente obrigadas a percorrer este corredor, e a própria exposição, a forma como eu o desenhei, ou seja, obriga mesmo a isso, porque aquilo que as pessoas veem é um corredor com uma parede ao fundo e que tem uma passagem para uma outra instalação, e a ideia é que as pessoas, primeiro, que achassem realmente muito estranho esta... Fora de comum, diria eu. Sim, e a reação das pessoas tem sido precisamente essa, porque normalmente quando uma pessoa vem ou pensa ir a uma exposição de pintura, espera encontrar quadros ou qualquer coisa, embora na arte contemporânea isso já esteja um bocado ultrapassado, no sentido em que pode ser quadros ou pode ser outra coisa qualquer, mas ainda assim continua a ser isto no fundo é uma grande instalação. E pronto, essa ideia de imersivo era para mim importante, porque era importante que as pessoas se vissem quase não é bem engolidas, mas mesmo confrontadas, absorvidas com o cenário, sim, não é? absorvidas com o cenário. Podemos mexer. Sim, podem. Era isso que eu ia dizer, que eu acho que convida mesmo ao tato. Olharmos para uma parede, podemos chamar parede. Sim, podemos chamar parede. Para uma parede com algumas rugosas. Exatamente, é o sentirmos a terra seca, os paus. É o sentirmos. Eu não sei qual é que é a reação dos garotos quando vêm cá, mas eu acho que deve ser assim qualquer coisa. Deve ser assim qualquer coisa hilariante mesmo. A ideia era precisamente essa. Ou seja, para além do impacto visual, quando eu projetei a exposição, isto tudo, nada disso estava criado. Então eu projetei tudo na minha cabeça. Como é que tu foste projetando a exposição? Ou seja, tu foste começando a trabalhar já a pensar em fazer uma exposição, ou foste começando a trabalhar e... Sim, não. No início, quando estive a fazer essas experiências, foi mesmo, eram aquilo que eram, experiências. Até mesmo peças isoladas, o que quer que resultasse daí, resultava. Mas tudo isto que vemos aqui foi feito propositadamente para esta exposição, ou seja, o único propósito delas é ser exposto aqui. Depois... Apesar de já ter estado também numa grande sala. Sim. Qual é que foi o impacto que isso teve em ti? Foi... Ter começado com um trabalho numa sala como são as salas do Museu Nacional de História Natural e da Ciência em Lisboa. Foi impactante, sim, porque foi a minha primeira exposição individual e foi feita lá. É uma história engraçada também, porque na altura, para fazer essa exposição lá, a exposição no fundo é a mesma, enviei uma proposta na altura para a curadora do museu, para a Sofia Marçal, que é a curadora da exposição, uma proposta completamente diferente daquela que hoje vemos aqui. Mas enfim, foi uma iniciativa minha, fui eu que fui a eles e enviei essa proposta, na altura completamente diferente. A Sofia contactou-me, eu fui ao museu e aquilo que ela queria era que sentíssemos a sala, sentíssemos os espaços, e foi tudo muito rápido porque a calendarização é muito preenchida, e então havia um intervalo muito curto de tempo entre fazer e expor, porque era o tempo que havia disponível. E então fiquei algum tempo a pensar e fui tendo... Estas ideias foram, no fundo, encaixando-se umas nas outras, as experiências que eu tinha feito, uma ideia que eu tinha já de algum tempo de fazer uma exposição deste género. Foi a oportunidade perfeita, porque a Sofia deu-me liberdade para projetar o que eu bem entendesse. E foi uma coisa um bocado megalómana, porque na altura que ela me deu a confirmação que podíamos avançar com a exposição, ela ia inaugurar em março. E nós estamos em janeiro, a meados de janeiro, e então isto tem dimensões consideráveis, e tendo em conta que eu sou um artista no fundo amador, ou seja, estou a estudar e não tenho um ateliê, nem tenho um ateliê pequenino, mas não tenho um estúdio onde tenha pessoas que me ajudem, assistentes, essas coisas todas.
Foi um grande desafio, foi uma grande aventura, conseguir fazer tudo a tempo. Enfim, e agradeço à minha família e todas as pessoas que me ajudaram, à Câmara de Alveasre, que eles desde o primeiro momento que foram essenciais, porque as obras foram feitas aqui no concelho, okay. Entre as garagens que eu tinha disponível dos meus pais, okay. Sim, porque isto são coisas muito grandes. Exatamente, era isso que eu estava a ver. Não tinha espaço, qual era o espaço para ter tanta coisa? E depois a gestão do espaço, como é que nós íamos, porque isto, mais essa, é que isto foi feito no inverno, em pleno inverno, um inverno extremamente úmido. Ou seja, mais difícil ainda. Mais difícil para a secagem, porque quando eu fiz estas experiências e correu tudo lindamente, estávamos no verão, então as coisas secavam muito rápido e a terra ficava com esta crosta, ficava realmente solidificada. Seca, concisa. Sim. E foi uma dificuldade, foi uma grande dificuldade conseguir que secasse tudo a tempo, e mais do que isso, que não fossem com fungos, porque como isto é matéria orgânica, não é? E como foi recolhida na altura, em janeiro, o solo estava molhado. Mais úmido. Sim, estava, e as sementes já... Ou seja, os espaços onde eu recolhi, ainda não havia vegetação praticamente nenhuma, portanto a terra continuava escura. E a ideia era precisamente essa, porque o próprio pigmento, ou seja, a terra queimada, aquilo que eu andei a recolher foi uma camada superficial, 2, 3, 4 centímetros da camada do chão da terra, que realmente estava com essa cor, porque depois cavando mais, claro que já estava normal. Mas então estava tudo ainda muito molhado. E enfim, esta expressão realmente tem várias histórias. Eu poderia estar aqui a contar várias, mas para os nossos ouvintes terem uma ideia, depois das telas estarem todas, das placas estarem todas pintadas e estarem a secar lá na garagem, houve uma altura, uma fase em que para equacionar o espaço tive que as elevar, então colocá-las assim meio verticais, encostadas à parede e depois encostadas umas nas outras. Aquilo que foi acontecendo foi como elas ficaram fechadas na garagem durante, enfim, umidades, a garagem não está propriamente tão bem isolada como o resto da casa. Então o que foi acontecendo foi que, embora a terra não tivesse plantas nenhumas, como tinha as sementes e elas estavam úmidas, começaram a germinar nas próprias obras. O que, em termos estéticos, é uma coisa absolutamente linda. Era isso mesmo que eu estava a pensar. Não aproveitaste nenhuma? Infelizmente não, porque eu ainda tentei com a Sofia Marçal que pudéssemos usar isso, ou seja, porque assim seria uma espécie de vitória, não é? Uma vitória do verde e uma vitória da natureza sobre toda a situação. Sim. Só que o museu não poderia ter organismos vivos em exposição naqueles sítios, como é um museu de história natural. Há muitas peças que necessitam de certos cuidados e não pode haver micro-organismos por ali vivos. Então pronto, eu fiquei em pânico, porque então pensei, está tudo estragado, não vou conseguir entregar nada a tempo. Mais um desafio para superar. Mais um desafio, e foi no fundo, foi um ciclo, tive que voltar a queimar tudo. Sim. Ou seja, tive que andar com um maçarico, que eu tive que arranjar um maçarico grande, uma espécie de... Para travar esse crescimento, para as queimar mesmo. Exatamente. Sim, para as queimar, ou seja, no fundo tive a fazer essa ação humana de voltar a queimar essas coisas, o que em termos estéticos podia levar a várias reflexões. Portanto, foi a solução que encontramos para poder superar essa questão. Mas tem esta história que eu acho que é realmente muito curiosa e que eu gosto de contar, porque no fundo a natureza venceu. Exatamente. João, falaste nos apoios que tens tido, mas antes disso, qual é que foi a adesão que a exposição teve enquanto esteve em Lisboa? Teve bastante adesão. O museu onde ela esteve é um museu nacional, é um museu com muitos visitantes, e então para a minha primeira exposição foi incrível, porque foi, no fundo, dar-me a conhecer, não é? Porque na altura ninguém me conhecia, ainda ninguém conhece quase, mas, entre aspas, mas foi
espécie de primeira apresentação. Eu conheci o João porque ele teve uma exposição no Museu Nacional. Sim. É muito bom porque esse museu, eles têm, sendo um museu de História Natural, eles têm agora, há uns anos para cá, um programa de arte e ciência em que eles conjugam as coleções do museu, que eles têm várias coleções de etnografia, de geologia, etc., e muitas outras coisas, com arte contemporânea. Então, e é curioso porque muitos artistas em início de carreira, artistas que agora até já são conceituados, que já estão estabelecidos na cena cultural, começaram por lá. Muitos deles começaram por lá porque pronto, é um espaço que realmente, fazendo um projeto que seja consistente, dão-nos esse espaço, e isso em início de carreira é absolutamente fundamental, porque é extremamente difícil para um jovem artista, embora agora existam mais apoios talvez, conseguir expor. Ou seja, a primeira dificuldade é realmente mostrar trabalho, mostrar obra, e ter um espaço. Lá tinha relativamente, era uma sala grande, tinha uma dimensão considerável, e foi muito bom. Foi bom porque foi um entrar com tudo o que tem de bom e de mau na cena artística de Lisboa, mas no fundo do país, não é? Podemos dizer que foi o abrir uma porta para esta tua vida, que é o que tu pretendes. Tu queres seguir, estás a tirar a tua formação em pintura mesmo? Sim, mesmo em pintura. Portanto, digamos que foi a rampa de lançamento que tu precisavas. Sim. Agora vamos ver no que é que isto vai dar. As coisas são sempre assim, uma coisa leva à outra, e para já os projetos que eu tenho assim lançados projetados são os que têm a ver com esta exposição, para já. Acabar o meu mestrado, que me tem ocupado há algum tempo. Mas sim, foi um lançamento, sim. Conheci pessoas que na altura não esperava conhecer. Foi muito... Foi desafiante, mas está a ser muito, muito bom. Excelente, é assim que se começa, não é? Acho que sim, vamos ver. Vamos continuando então agora pelo túnel ainda mais escuro. Exatamente. Que nos vai levar onde? Ora, portanto, acabámos de entrar numa outra instalação. Há bocado eu esqueci-me de dizer, esta instalação anterior tem um nome. Ok. Esqueci-me, ambas têm, esqueci-me dessa parte. A exposição anterior, Com a Terra Queimada, chama-se Neste País, Sem Olhos e Sem Boca. É um título um quanto longo, mas é porque é uma referência, ou seja, o título é o primeiro verso de um poema do Rui Belo, que se chama Lugar Onde, um poema que eu adoro. O Rui Belo, eu gosto muito dele, da poesia dele, essencialmente, e Neste País Sem Olhos e Sem Boca, o poema é um poema muito com um teor sentimental bastante forte. Sim, de revolta mesmo. Ele era um homem, poder-se dizer, atormentado com várias questões, com Portugal, com o seu país. Aliás, o livro onde esse poema vem chama-se País Possível, e portanto o espírito do poema e o espírito todo desse livro era um espírito... Eu senti que havia uma relação entre aquilo que eu estava a sentir, ou que senti durante o incêndio e pós-incêndio. Sim, completamente. Porque Neste País Sem Olhos e Sem Boca, no fundo, é a revolta. Sim, é um país que se deixa arder desta forma, que não, pouco ou nada faz para isso, ou então as coisas ficam um bocado camufladas com outras questões, e as pessoas não se procuram resolver os problemas. É uma questão, enfim, são várias questões, mas era um espírito de revolta, de contestação que eu senti que era o que eu queria demonstrar com a exposição, com esse corredor, exatamente. Então achei que era... Ok, e este aqui é onde nós estamos? Exatamente. Este aqui, esta instalação, características muito diferentes, chama-se Poderia Ser. E portanto, para dar o contexto aos nossos ouvintes,
Nós passámos daquele corredor por uma passagem com 1,30 m de largura, mais ou menos, mas a altura é a mesma das paredes, só que aqui nós estamos realmente fechados. Portanto, este é uma espécie de túnel em que as paredes são pretas, mas são lisas, ou seja, é o oposto da obra anterior. E seguindo a ideia de travessia, de passagem, este é outra fase dessa viagem, sim, dessa travessia. Quando eu projetei a exposição e estava a pensar nesta obra, aquilo que eu queria era que o espectador, vindo da outra obra e estando assim meio com dúvidas em relação à exposição, ou seja, dúvidas porque não sabe muito bem ao que é que vai, onde é que está, a ideia era que ao virar para este outro corredor, que se visse numa escuridão quase total, ou seja, isto está fechado, é escuro, ou seja, que as pessoas no fundo viessem quase a medo, sem saber muito bem ao que vão, exatamente. Mas que pensava eu, ou imaginava eu, que iriam com uma certa esperança, com uma esperança de encontrar qualquer coisa que no fundo resolvesse a exposição. Porque, estando a ser uma experiência tão estranha, que no final encontrassem uma obra, uma pintura, uma escultura, qualquer coisa que lhes desse algum alento, de alguma forma, que as deixassem, que as fizesse sair daqui resolvidas, de certo modo. E portanto, esta seria uma espécie de, voltando ao Dante e voltando à ideia de inferno anterior, este semi-estado, ou seja, estado de transição seria uma espécie de, purgatório. Ou seja, de não saber bem o que é que se vai, nem como, mas de esperar encontrar qualquer coisa. Ok, e na esperança. Sim, de algum modo. E então vamos percorrendo este túnel, que tem dimensões mais reduzidas que o outro, tem outro comprimento, e aquilo que encontramos ao fundo, porque isto depois acaba aqui a exposição, é uma janela iluminada. João, estou curiosa, o que é que está lá na janela? Era precisamente esse o objetivo, ou seja, que as pessoas no fundo sentem-se guiadas por uma luz, por esta abertura, pequena abertura. Fala um bocado mais baixa, talvez, mas acho que consegue ver. Podia ser. É. O que eu quiser. É o que quiser. Ai, que giro. Pronto, esta janela tem uma caixa por trás, uma caixa branca. Descreve tu. Sim, vou tentar descrever, ou seja, há esta pequenina janela na parede do fundo, preta, tem 15 cm por 15 cm, mas é um quadrado, e tem a janela, ou seja, a caixa está iluminada, há uma luz meio amarelada, branca, amarelo. Branca. Sim, é branca quente, um branco quente. Isso. Chama, que no fundo o objetivo era chamar as pessoas, ou seja, as pessoas virem com essa esperança de encontrar aqui, como a Paula estava, de saber o que é que está ali, não é? E portanto, o mais difícil foi na verdade, foi pensar o que é que haveria de meter ali dentro. Porque havia toda essa expectativa. A própria Sofia Marçal, na altura, andámos a discutir o que é que havia de ser, porque eu, no início, não queria meter lá nada, ou seja, deixar completamente em branco, fosse o que as pessoas quisessem. Para o bem e para o mal, fosse caixa sem nada, branco. Mas depois achei que talvez que deveria ter lá qualquer coisa. Faz todo o sentido. E então... que seja, podia ser, claro que sim. É, pode ser aquilo que eu quiser, aquilo que tu quiseres. Exatamente. Aquilo que as pessoas nos estão a ouvir quiserem, sim. Também elas, esperando nós que estejam a conseguir imaginar mais ou menos a exposição, pode ser o que para entenderem. É mais uma história engraçada, como eu disse, há muitas histórias, eu acho-lhes graça. É que aquilo que está dentro dessa caixa são dois papéis, dois pedaços de papel, e um deles é mais acinzentado,
na verdade, eu chamo-lhe a isso uma gravura falhada. É uma gravura falhada porque era para ser uma gravura, enfim, saltando a parte do que é uma gravura é uma técnica de pintura, de impressão, e normalmente há várias técnicas, mas grava-se uma chapa de zinco ou de bronze para quem tiver mais dinheiro, e então faz-se aquilo que se quiser gravar nela, um desenho, o que é que seja, e pinta-se essa chapa e depois passa-se por uma máquina que é... Está-me a faltar a palavra. Peço desculpa, mas eu não consigo. Mas no fundo fixa-se, ou seja, essa chapa fica fixada em papel e pronto, é uma gravura. E esta ficou mal limpa e então ficou assim com este aspecto assim acinzentado. E nessa gravura está gravado a palavra vida, muito imperceptivelmente, porque na altura andava a fazer uma série de gravuras ainda também, no fundo, sobre esta temática, e pronto, ficou assim falhada. Na altura guardei-a, não gostei muito dela. E decidiste dar-lhe uma segunda vida nesta situação? Sim, eu faço muito isso, guardo tudo e depois tento aproveitar ao máximo. Na altura, quando andava a pensar o que é que havia de fazer, andava a ver tudo o que tinha, o que é que não tinha, e a pensar o que é que, se faria uma coisa nova, se fazia esta espécie de dar uma nova vida a essas coisas que tinha comigo. E olhei para a gravura e pensei, ok, é isto, recortei-a no formato que temos aqui e pronto, e ficou assim. Portanto, ou seja, eu vejo um certo lado irónico que eu próprio também procuro brincar, ou seja, é uma gravura falhada e podia ser. João, esta janela não pode ser a abertura para uma próxima exposição? Espero que sim, pode. Pode realmente ser um mote para isso, sim. É uma boa... Para uma próxima exposição futura, depois de todo este cenário que acabaste de relatar, esta janela com esta luz, com este pode ser aquilo que tu quiseres. É isso. Aquilo que... eu acho que não tem que acabar aqui, esta exposição hoje acaba aqui. Sim, mas o mas fica sempre em aberto. É essa a ideia. Eu gosto muito dessa ideia de abertura. Humberto Beck, ele falava sobre isso também. Ou seja, de obra aberta, de abertura para indo em contramão com certas ideias de se fechar aqui ou acabou. Ou seja, que as coisas tenham um aspecto mais híbrido, mais de abertura, não é? Tudo tem uma continuidade. Sim, seja isso. de que forma for. Sim. E esta janela, para mim, eu acho que de hoje para amanhã vai ser a continuidade para uma próxima exposição. Ainda voltando a esta, tem a origem do nome Divina Terra. Já falaste que estava um pouco ligada à obra de Dante, mas Divina Terra é divina de Deus ou é divina da terra que também cá em baixo é um ser, é algo que nós não conseguimos muitas vezes explicar? Sim. Essa é uma ideia interessante. No fundo era essa a ideia também. É sempre muito difícil escolher títulos para as coisas, porque os títulos no fundo acabam por não depende dos títulos também, mas dão logo uma... Rotulam logo aquilo Sim, rotulam aquilo que estamos a falar. E essa ideia de sagrado, bem, podemos não estar a confundir com religião, mas de sagrado na matéria, na Terra, é uma coisa que me tem vindo a interessar. Na Terra enquanto matéria, enquanto coisa palpável e que ainda mais, no fundo é até esse o tema da minha dissertação de mestrado. Tem sido essa a minha nem por acaso. Sim.
Nada é por acaso. Há muita coisa que é por acaso, mas depois nós damos-lhe um sentido. Sim, a ideia, que eu também tenho vindo a refletir sobre ela, e portanto isto será uma continuidade, com certeza, ou seja, será para continuar. É essa de fazer, no fundo, aquilo que eu mais queria com esta exposição, e por isso faz todo o sentido estar cá agora, é que as pessoas, que o espectador refletisse de algum modo. Ou seja, se a arte tem se ela serve para alguma coisa, mas esta é a minha visão romântica da coisa, e talvez seja porque ainda não entrei na máquina do mundo da arte, como qualquer outra coisa, são valores. Não é o valor da obra, mas os valores que cada um defende. Deveria ser, mas às vezes as pessoas, enfim, outras questões, sem querer dispersar. Mas se a arte serve para alguma coisa, seria precisamente para isso, ou pelo menos é isso que eu espero e que tentarei fazer. Que faça as pessoas refletirem, e o mais gratificante de toda esta experiência, para além de ter exposto em Lisboa, de ter conhecido pessoas no meio, de ter começado o percurso, como estávamos a falar há bocado, é que as pessoas reflitam sobre ela, e é curioso, como eu estava a dizer, o mais gratificante é quando as pessoas vêm ter comigo, e pessoas que às vezes que não esperamos que sintam alguma coisa que consigam interpretar aquilo que tu tentaste expor, é isso? Sim, interpretam-no à sua maneira, claro. E eu espero, para lá de toda esta espécie de explicação e de visita guiada que fizemos aqui, se algum dos ouvintes depois vier ver a exposição, esqueçam tudo o que eu disse e sintam o que vão entenderem. Sim, eu acho que isso acontece sempre connosco quando vamos ver uma situação, uma exposição diferente ou um contexto, cada um interpreta com base na sua vivência, acaba por ser um pouco assim. E no fundo é essa a riqueza de tudo isto, é esse o objetivo, e o mais interessante e mais gratificante foi que muitas pessoas realmente se comoveram de algum modo com a exposição, tanto lá como cá. Às vezes eu ia dar um check-up, ir ver como é que as coisas estavam, se estava tudo em pé. Porque há também essa probabilidade de dados materiais. De cair não, mas de cair houve todo um trabalho de engenharia. E técnicas, sim. Não, mas sim, o que eu quero dizer com isto é alguma coisa que possa acontecer. Sim, isso é normal, porque uma vez que isto é terra, as pessoas tocam, vai sempre caindo algum grão, por mais bem fixado que as coisas estejam, isso vai acontecendo. E é natural. E essa degradação também é interessante que aconteça, porque no fundo indo é um território, não é? Portanto, o território isso é natural. Então as coisas mudam, vão se modificando, não é? Mas pronto, era isso. João, a exposição vai estar até ao final do mês de setembro. A partir assim. Pode ser vista, eu não sei muito bem qual é o horário, mas creio que é de segunda a sexta a sábado. Acho que sábado também está aberto, sim. De segunda a sábado, portanto, quem quiser e tiver interesse pode fazê-lo. Sim, das 10 às 18. O museu está aberto. Ao sábado, por acaso, não tenho bem a certeza. Mas vamos já confirmar. O João vai confirmar que a Divina Terra continua aqui patente até final do mês de setembro. Sábado é das 11 às 13 e das 14 às 17. É isso. Muito bem. João, alguma coisa mais que queiras dizer a quem nos está a ouvir para lhes adocicar um pouco mais a curiosidade para vir visitar a exposição Divina Terra? Deixo só o meu apelo para que venham sem grandes... ou seja, que se deixem absorver pelo ambiente, que seja uma experiência gratificante de algum modo, é o que eu espero. Para lá de tudo isto dissemos que, enfim, que sintam toda esta matéria que está aqui exposta. Algum agradecimento especial para fazer?
Sim, à Paula, por me estar a entrevistar, e à Rádio ABC pela oportunidade de estar aqui. É um gosto. É um gosto também. Perdoem-me a falta de experiência ou se alguma vez me engasguei, mas enfim, sou muito. Estou a iniciar toda esta coisa. Um agradecimento especial à Câmara Municipal de Alveazer, porque realmente eles têm sido bastante. Tem ajudado bastante no transporte, na facilidade com que, sim, na deslocação das obras de Lisboa de cá para Lisboa, de Lisboa para cá. Enfim, foram incansáveis todos os intervenientes, a minha família que me apoia desde sempre e que, enfim, são os quais nada disto teria, porque enfim, sou eu, embora eu tenha feito a maior parte das coisas, tive muita ajuda, especialmente pessoas a ajudar-me a carregar tudo isto. Porque a família tem sido os principais críticos. Também. Embora eles são sempre suspeitos, não é? Porque eles emocionam-se com tudo o que eu faço, ou quase tudo, mas sim, eles são esse espírito crítico que é bom que se mantenha. Próxima exposição, já está pensada alguma coisa ou agora é terminar o mestrado? Algumas ideias. Tenho alguns projetos, coisas que ainda tenho que amadurecer um bocadinho mais, até que depois faça propostas, mas sim, há algumas, nada ainda de definitivo. Tenho mesmo que entregar a tese. Enfim, depois está com uma janela que está ali, é um campo aberto. Muito bem. João Marques, ele é artista plástico, tem a exposição patente Divina Terra no Museu Municipal de Alveazer. Fica o convite para virem até cá, para virem até ao final do verão, até ao final do mês de setembro. A exposição estará aqui patente para ser apreciada e eu diria... Criticada também. Sim, mas eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, sim, desde que seja construtiva, sim. E sempre com o intuito de fazer e ajudar a melhorar. Sim. Que exposição deliciosa, João. Gostei imenso daquilo que vi. Convido todos a virem até ao Museu Municipal a apreciar esta exposição que tu tão bem recriaste neste espaço. A demonstração de afetos, a ideia de travessia, de viagem, de passagem, no seu significado físico e espiritual está assim patente nesta exposição. A instalação podia ser baseada neste corredor intensamente escuro e que nos leva a uma caixa de luz, onde se encontra, por fim, uma pequena gravura sobre papel. E a subtil fragilidade desse objeto artístico impõe-se como expectativa de um futuro incerto e não determinado, mas sempre de esperança. É este o mote para a exposição que está patente no Museu Municipal de Alveazer, de segunda à sexta-feira entre as 10 e as 18 horas, ao sábado das 11 às 13 e das 14 às 17 horas. O convite está feito, venha até à capital do Xíxaro, visite esta exposição e tudo o que mais esta terra tem de bom para lhe oferecer. Foi mais uma edição do Vozes da Terra. Obrigada por estar desse lado e até uma próxima oportunidade.